Boa tarde, meu nome é Rodrigo Paniagua, tenho 21 anos e estou cursando Letras e Língua Portuguesa pela Universidade Paranaense, Unipar, modalidade AD, Educação à Distância, Polo Umuarama, Paraná. A partir do presente momento, abordaremos a atividade do projeto estruturado, no qual abordaremos o quarto pilar da educação, aprender a ser. Neste contexto, embasaremos a questão competências e habilidades necessárias para o indivíduo ou o professor diante do aprender a ser e como essas competências devem ser conduzidas nos processos formativos escolares. Para melhor compreensão, faremos uma breve reflexão do que seriam os 4 pilares da educação. São fundamentos baseados no relatório da Unesco do século XXI, coordenado por Jacques Delors. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser são os 4 pilares da educação. Vamos fazer uma breve reflexão de cada um. Aprender a conhecer, aprender a compreender o mundo à sua volta, conhecer, compreender e descobrir. Aprender a fazer refere-se essencialmente na formação do educando, aplicar na prática os conhecimentos teóricos e focar na aprendizagem. Aprender a viver juntos, aprender a conviver com a diversidade e a diferença entre as pessoas no que diz respeito a viver em sociedade. E aprender a ser, que é o tema base do que iremos abordar hoje, tendo como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo, responsabilidade pessoal, educação de valores e atitudes. Diante disso, abordaremos o tema, que seria aprender a ser íntegro, ser moral, sempre com respeito diante de uma sociedade. Quando eu vou ser o professor ou ser o aluno em torno, eu preciso estabelecer as normas, as regras, sempre respeitando o que lhe é exigido, mas sendo íntegro, direito, honesto com os envolvidos. Quando eu sou professor, eu estabeleço uma conexão com o aluno. Então, para eu exigir alguma coisa, eu preciso ser bom, eu preciso ser honesto para assim estabelecer essa união entre professor e aluno. Para uma boa colaboração de ambos, o professor tem que ser o espelho para o seu aluno. Se o professor age com respeito em torno de uma sociedade, os funcionários de uma escola, em torno do mundo em que vive, aquilo que ele repassa, o seu aluno estará vendo isso e nesse entorno estará refazendo aquilo que lhe é imposto. O aluno deve exercer basicamente o mesmo processo. Quando ele está em sala de aula, ele deve obedecer ao seu professor e estabelecer essa conexão, usando os conhecimentos adquiridos e repassados pelo professor, juntamente com aquilo que ele pode pesquisar, usar. Hoje, em meios tecnológicos, a pesquisa se torna muito fácil. Se comparado a anos anteriores, o professor era o único detentor do conhecimento e não tinha a opção de discussão do aluno. Ele colocar suas ideias, suas propostas, aquilo que pode ser incrementado durante a aula, enfim. O professor passava o conteúdo, seu aluno deveria copiar, colar, e tudo aquilo que lhe era passado era a única ideia verídica imposta. Hoje, o aluno pode discutir, pode ter novas propostas de desenvolvimento de aula, ele pode colocar ideias que o professor não tem, tipo um professor mais antigo, ele não tem tanto habilidades com o meio tecnológico. Este aluno pode, professor, podemos fazer tal pesquisa, usar a internet para facilitar a disserção do conhecimento, enfim, diversos artimanhas que quando são bem aproveitadas, se acrescentam e muito no ensino, transformando não apenas quantidade, matéria, exercícios, enfim, mas uma educação qualitativa, com qualidade, com bom aproveitamento e com aquela conexão entre união entre professor e aluno. Quando a aula vai bem, tudo em torno
vai bem, o professor vai bem com o dialogando com o seu aluno, o aluno consegue essa aproximação com o professor e a aula consegue fluir. Tudo aquilo que lhe é imposto, metas, trabalhos que precisam ser seguidos, se tornam mais leves e algo mais desenvolto, causando um grande aproveitamento do ensino e ampliando para novas visões em torno de uma sociedade, transformando a educação de qualidade para com ambos. Isso são a reflexão do que temos hoje, do que é aprender a ser, aprender a conhecer o outro e a conhecer a si próprio, para assim transmitir a educação de qualidade para com ambos, igualitária, independente de sexo, cor, etnia, enfim, transformando a educação como algo justo, igualitário e para todos. Assim eu encerro essa reflexão. Meu muito obrigado e até logo.